Estamos aqui na festa de 25 anos da BF. E eu vou agora conversar com Luiz Henrique do Amaral, ele que é diretor jurídico da ABF. Você que acompanha há 25 anos o trabalho da ABF, quais foram as mudanças nesse tempo? Uau, é incrível, porque nesse período a gente surgiu do nada para uma posição de destaque na economia, no mercado nacional e internacionalmente. Mas quando a gente começou, a franquia não era sequer reconhecida no Brasil. Você falava franquia, ninguém nem sabia o que era, ninguém nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Falasse franchising, então, era pior ainda. Mas nesse meio tempo, vê-se toda essa evolução que aconteceu e para mim, que acompanha todos esses anos, a evolução da BF e a evolução do franchising, você me provocar a voltar lá atrás e pensar no início é uma experiência incrível. A gente começou, por exemplo, tinham reuniões que nós não tínhamos nem direito aonde ir. Não tinha que pensar em sede, não tínhamos aonde ir, não sabíamos onde nos reunir. O governo não reconhecia os contratos de franquia. Nós não tínhamos nenhuma legislação que suportasse os contratos. Havia uma dúvida enorme, até se aquilo que a gente estava fazendo, que era o franchising, se existia de verdade. Eu me lembro que a gente tinha reunião com autoridades e perguntava, bom, então nós vamos fazer um franchising, franquia empresarial, e eles olhavam assim, falando, na época, garoto, agora já de cabelo branco não, mas na época o garoto me olhava assim e falava, pô, esse moleque tá maluco, veio aqui para inventar história, para querer arrumar um jeito de criar uma coisa nova. E foi uma evolução muito longa e complicada, mas a gente conseguiu chegar nesse momento, dos 25 anos. E falando dos aspectos jurídicos, qual foi o papel da ABF nas questões jurídicas do franchising? Olha, nós tivemos assim uma grande preocupação com o franchising. A gente surge no final da década de 80, depois de vários planos mal sucedidos na economia, o Brasil numa situação econômica muito complicada, uma inflação galopante, então havia uma preocupação muito grande de criar alguma coisa que fosse um contraponto de tudo aquilo que a gente estava assistindo. A gente queria ver modernidade, a gente queria ver empreendedorismo, a gente queria estabilidade, a gente queria negócios seguros, um ambiente jurídico seguro e principalmente a gente queria evitar que houvesse mais um órgão do governo para criar um cabide de emprego, para encher de funcionário e tomar conta da gente, do franchise. Então foi uma preocupação muito grande, nós tínhamos que vir com uma legislação, não havia nada, era necessário ter uma legislação, o mercado pediu uma legislação, a cada nova situação que surgia, dúvidas surgiam, então decidimos na BF, nós temos que fazer uma lei. E aí, na época, procuramos o deputado Magalhães Teixeira, já falecido, que se dispôs a falar, não, essa molecada aí deve estar propondo alguma coisa que deve fazer sentido. E aí nós fomos com esse espírito, que era um pouco na contramão do Brasil daquela época. Naquela época, você queria falar em empreendedorismo, em ausência do Estado, em não ter paternalismo e tutela governamental. Não queremos nada, só não quero que atrapalhe. Então nós tivemos que fazer uma lei que ela não atrapalhasse. E foi isso que a gente fez dentro da BF, buscar uma lei que não atrapalhasse. E qual foi o impacto disso para o franchising brasileiro? Olha, foi muito grande, porque no momento em que surge a proposta da lei, a discussão da lei, então o Brasil, de uma certa maneira, descobre que tinha essa coisa acontecendo, que era o franchising, que já estavam até querendo fazer projetos de lei para tratar dele e tinha que entender o que estava acontecendo. E foi um processo muito interessante, porque toda vez que a gente ia ao Congresso Nacional e a gente conversava com as autoridades, a gente deixava muito claro, a gente só quer transparência no negócio, a gente não quer tutela, não queremos benefício fiscal, não queremos dinheiro do BNDES, nós queremos só que muito ajuda quem não nos atrapalha. Então, aí eles entendiam isso e falam, bom, como é que a gente pode ajudar para que isso que está surgindo e crescendo possa efetivamente se consolidar? E aí vem a lei. E vem a lei com esse espírito, o espírito de não atrapalhar. Foi essa a ideia que vingou. Bom, e qual foi a evolução da ABF nesses 25 anos? Olha, para quem assistiu assim, a ABF bem no início, reuniões pequenas, ainda uma grande dúvida se o negócio ia vingar, né? Está surgindo, tem uma ideia, será que vai vingar esse negócio? Então, assistir todo esse processo da entidade pequena, vários ideais, todo mundo com muita gana de querer construir alguma coisa nova, diferente. E começamos a nos inspirar em outros países, em outros modelos e ver esse crescimento
essa pujança que veio brotando dessas iniciativas e eu me lembro que teve uma coisa muito decisiva na época que a gente usou muito, eu não me lembro quando foi, 88, 89, surgiu uma enquete no Brasil sobre o que queria o brasileiro. E aí uma das coisas que essa enquete levantou foi que o brasileiro queria ser dono do seu próprio negócio, queria ser empreendedor. A gente falou, pô, exatamente isso que a gente está falando, que comunga com o que a gente está propondo e o que o Brasil quer. E aí dessa conjunção as coisas começam a se encaixar, a entidade começa a crescer, as franquias começam a ficar mais robustas, surge a total democratização do Brasil, há uma visão renovadora do país e que o franchise se encaixa dentro dessa visão renovadora. E aí com isso a gente contribuiu para que o varejo brasileiro se sofisticasse, se profissionalizasse, e ao mesmo tempo essa contribuição encontrou um ambiente econômico que já começava a mudar. Então foi uma conjunção e trouxe hoje o Brasil ao 4º mercado mundial de franquia, a maior feira do mundo de franchise, que nós nunca imaginamos lá atrás. É uma situação com a sede grande, montando agora a Academia do Franchising. São tantas iniciativas que estão acontecendo, o Brasil se consolidando como secretaria-geral do Conselho Mundial de Franquia. Hoje, no mundo, a gente assistir, quando a gente entra nas salas de reunião, você se sente muito gratificado, porque eu vou desde o início nessas reuniões, a gente era meio assim, ninguém confiava muito, falava, não, já vai ter um pessoal aí do Brasil que chegou, parece que eles dizem que lá tem alguma coisa. E hoje a gente é respeitado, a gente é considerado a ABF profissionalmente, é uma das entidades mais consolidadas no franchise no mundo, é a International Franchise Association e a ABF. Tanto que a ABF e a International Franchise Association têm um convênio estratégico assinado junto com o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos. É o único país, é a única entidade no mundo que o governo americano e a IFA americana aceitaram assinar um convênio estratégico. Então isso dá um pouco a noção de como que a gente cresceu e a pujança que ainda vem mais. Bom, parabéns, faz parte aí do sucesso e que a festa seja uma grande comemoração. Parabéns, ABF. Obrigado.